A paz do Senhor Jesus, área 26. A paz do Senhor Jesus, GM12. A paz do Senhor Jesus, todos quantos o Espírito Santo de Deus fizer chegar essa mensagem. Queridos, e hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre o assunto escatológico. Hoje, nós comentaremos um pouco sobre a grande tribulação. Amém, queridos? Queridos, aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, do 1 até o 3, vamos ler? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo, e as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e as guardam as coisas nela que estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos orar, queridos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, te agradeço, te engrandeço, Senhor, por esse assunto tão maravilhoso, ao qual tu colocou ao meu coração, Senhor, para compartilhar com meus irmãos, Pai. Sobre as coisas, Senhor, que em breve eu de vir sobre essa terra, Senhor. Sobre as revelações do teu livro de Apocalipse, Senhor. Sobre esse assunto tão importante, tão relevante, Senhor, que é a grande tribulação. E assim nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos ver aqui um momento de Apocalipse em que se trata da grande tribulação, que começa, queridos, exatamente no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Esse período, queridos, será um período de grande tribulação que virá sobre a terra e sobre todos os moradores da terra. Mas o que é a grande tribulação, pastora? Queridos, a grande tribulação é um período terrível de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. São dias terríveis, o tempo mais difícil de toda a história da humanidade, desde os tempos de Adão. Lá em Mateus, no capítulo 24, no verso 22, vai dizer, querido, que se o Senhor não abreviasse esses dias, ninguém suportaria. Louvado seja o nome do Senhor, querido. Esse período, ele terá uma duração, querido, de 7 anos, que serão divididos em 2 tempos, de 3 anos e meio cada período. A primeira metade, querido, vai ser um período de muita dificuldade, mas nada se compara à segunda metade desse período de tribulação que virá sobre a terra. Esse período, querido, será marcado pelo juízo de Deus sobre a terra, pelo julgamento de Deus sobre o homem, sobre os pecados do mundo. E também será o último chamado para toda a humanidade, para os habitantes da terra, ao arrependimento. Será um período de muita dor, será um período de muito choro, será um período, querido, de muito arrependimento mesmo, para aqueles que não ouviram a voz do Senhor, para aqueles que não ouviram o chamado do Senhor, para aqueles que não se arrependeram enquanto tinham tempo, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. E vemos aqui, queridos, essas 3 fases de juízo de Deus. São 3 fases, 3 momentos, 3 períodos de tribulação, em 3 medidas de intensidades, que vão se intensificando a cada sequência, que começa com os 7 selos, as 7 trombetas e depois as 7 taças da ira de Deus. E vale lembrar, amados, que o Senhor, ele já trouxe juízo sobre essa terra. Vocês lembram do dilúvio no tempo de Noé? Vocês lembram, querido, das 10 pragas do Egito? Também da destruição de Sodoma e Gomorra? Mas, amados, eu quero lembrar para vocês, querido, louvado seja o nome do Senhor, que nada se compara à grande tribulação, amados. Nada vai ser comparado a esse juízo que Deus trará sobre a terra. A palavra fala que será o julgamento final de Deus sobre os homens, sobre a humanidade. Querido, e há 3 linhas de pensamentos, de posições escatológicas quanto à igreja nesse período de grande tribulação. Há o pré-tribulacionismo, há o pós-tribulacionismo e há também o meso-tribulacionismo. O pré, querido, acredita que a igreja ela não participará da grande tribulação,
E eu sou pré-tribulacionista, querido. Eu acredito que a igreja realmente não fará parte desse período. Tem também o pós, que acredita que a igreja fará parte desse período. E tem o mestre que acredita que no meio desse período a igreja será tomada da terra, que ela não participará da segunda metade da grande tribulação que virá sobre a terra. Porém, queridos, todos esses posicionamentos escatológicos, eles concordam que haverá uma grande tribulação sobre a terra, a qual nunca houve e nem haverá, queridos. Mas voltando aqui aos juízos de Deus, essas sequências de juízos, elas se intensificarão uma após a outra, queridos. E ela começa com os 7 selos, que será um tempo que haverá grandes fomes, guerras na terra. Assim também, querido, um grande aumento de mortes, também pestilências, desastre natural, isso tudo está contido nos 7 selos, queridos. E tudo em etapas. 7 etapas. E se abre, querido, o 7º selo. Aí o negócio acontece. Porque a Bíblia vai dizer, querido, aqui em Apocalipse, no capítulo 8, e o verso 1, diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase meia hora. Querido, aquilo que os moradores do céu viram que estava contido no 7º selo, deixou os moradores do céu emudecidos pelo que tinha contido naquele 7º selo. E o que tinha contido, pastora, no 7º selo? O juízo das 7 trombetas, queridos. Será tão ruim, será tão devastador, será tão destruidor que o céu se calou. Queridos, e depois dos 7 selos, aquilo que estava ruim pode ficar pior. E ficará pior, queridos. Porque, queridos, vai haver uma grande destruição sobre a terra, um grande sofrimento ao qual nunca houve e nunca haverá antes, quando as 7 trombetas forem tocadas pelos 7 anjos de Deus, que eles já estão posicionados, irmãos. Pelo tempo que nós vivemos, pelo tempo profético que nós vivemos, eu acredito que esses anjos já são posicionados só esperando o dia e a hora e o minuto e o segundo da ordem de Deus. E nesses juízos, queridos, eles estão contidos também os 3 ais. Para você ver, querido, a importância desse juízo sobre a terra, que ele está contido os 3 ais. Os 3 ais, querido, assim como a santidade de Deus, são as únicas coisas na Bíblia que é repetido ao 3º grau de repetição, que é elevado, ao 3º grau de repetição. Isso quer dizer, querido, que isso é algo contido na Bíblia que é de extrema relevância, que é de extrema importância, algo que eu e você verdadeiramente precisamos levar a sério. A Bíblia diz: ai dos que habitam sobre a terra. Por causa de quê? Por causa das 3 trombetas que ainda hão de ser tocadas, amados. Queridos, é muito sério, isso é muito grave, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está nos alertando, queridos. O Senhor está nos avisando. O Senhor está dizendo para mim e para você, queridos, que eu e você ainda temos tempo, mas chegará um tempo que nós não teremos mais tempo, queridos. Porque hoje o Senhor nos perdoa, hoje o Senhor é nosso advogado, querido. Mas vai chegar um tempo, querido, que o Senhor lhe virá como um juiz sobre a terra. Sobre todos os que moram na terra, louvado seja o nome do Senhor. E, querido, e ao final do juízo das 7 trombetas, eu quero dar um dado para vocês que é muito importante. Ao final desse juízo, querido, um terço do mar, um terço da terra, um terço dos homens, do sol, de tudo que há, querido, terá sido destruído. Quão grande é esse juízo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, querido, nós vamos falar do 3º juízo de Deus. O mais terrível para mim dos juízos de Deus, que é o juízo das 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Queridos, eu falei para vocês que no juízo dos 7 selos e no juízo das trombetas, parte foi destruída. Algo terrível aconteceu. Foram muitas catástrofes, muita morte. No final das 7 trombetas, um terço da terra teria sido destruído. Porque houve misericórdia de Deus ainda assim.
porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele está buscando o arrependimento dos seus. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, que quando o Senhor, Ele trouxer sobre a terra o juízo das 7 taças da ira de Deus, não haverá misericórdia, queridos. Não vai ter misericórdia sobre a terra, queridos. E esse juízo, ele corresponde exatamente aos 3 anos e meio restantes dos 7 anos da grande tribulação. A terra, que ela já vai estar destruída, ela já vai estar assolada, muita morte, muito desespero. E logo, querido, eu quero fazer justamente colocar na nossa fanpage os estudos sobre cada um deles. Eu quero falar sobre os 7 selos, eu quero entrar falando com vocês. Eu quero falar também sobre as 7 trombetas e também sobre as 7 taças do juízo da ira de Deus. E aqui, queridos, no capítulo 16 de Apocalipse, eu peço que você leia o livro de Apocalipse. Busque saber mais sobre as coisas que estão em vir, sobre a escatologia. Um livro muito importante para edificar a nossa fé, eu garanto a vocês. E aqui no capítulo 16, querido, no verso 17 de Apocalipse, diz assim: o 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Amados, assim como Jesus, quando Ele entregou o seu corpo na cruz e morreu por mim e por você para nos dar salvação, amados. E quando Ele estava entregando o Espírito ao Pai, Ele falou ao Pai: Pai, está feito. Assim, querido, também, ao final do juízo, ao final da grande tribulação, desse período terrível que há de vir sobre a terra, querido, o próprio Senhor, Ele também dirá: está feito. Primeiro, nosso Senhor, Ele veio como nosso Salvador, Ele se deu, Ele morreu para nos resgatar. Ele nos deu a oportunidade da graça, o favor merecido para mim e para você. Ele deu o seu sangue, a sua vida, para que eu e você fôssemos salvos. Mas quando aqui no capítulo 16, no verso 17, ele diz: está feito, aqui, querido, está concluído o juízo de Deus para aqueles que não deram valor ao sacrifício de Jesus, para aqueles que duvidaram do sacrifício de Jesus, para aqueles, queridos, que não deram a devida importância a alguém, a um rei da glória, que se divertiu da sua glória e veio essa terra para morrer por mim e por você, para nos dar a oportunidade de salvação. Porque se aqui na terra, querido, tudo estará destruído, querido, no céu, uma cidade linda, ela está sendo preparada para quem ouvir, para quem acreditar e para quem confessar o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós temos a chance, querido, nós temos a graça, as misericórdias do Senhor se estendem sobre nós. Nós temos hoje, querido, a chance de salvação. E eu e você, queridos, venhamos pegar essa chance, tomar posse dela, não abandonar ela, não deixar que ninguém venha roubar a minha tua coroa, para que eu e você, queridos, venhamos viver uma eternidade com o nosso Senhor, num lugar maravilhoso, onde a palavra diz que não há morte, nem choro, nem ranger de dentes, nem cinza, nem pranto, nada, querido. Apenas paz, apenas amor, apenas uma vida abundante com o nosso Deus. É onde eu e você comeremos do fruto da árvore da vida, querido, e nós nunca mais morreremos. E nós teremos uma paz abundante, querido, e um futuro maravilhoso com o nosso Deus. Mas tudo depende, querido, de uma decisão minha e sua. E a decisão, querido, ela é hoje, ela é agora, ela é já. Porque amanhã você pode não ter tempo. Eu agradeço aqui a oportunidade, querido. E eu gostaria de orar em nome de Jesus por minha vida e pela tua vida. Em nome de Jesus. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, mediante a tua palavra, Senhor, que foi anunciada, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha nos despertar a tua igreja, através dos teus profetas, Senhor, quanto a esse tempo de grande tribulação que sobrevirá sobre a terra. Meu Deus, que ninguém venha a ser pego de surpresa, Senhor, que as pessoas possam abrir os seus ouvidos espirituais e ouvir as profecias contidas nesse livro. Usa os teus servos, Senhor, usa os teus pastores, usa o púlpito das tuas igrejas, Senhor, para anunciar a tua vinda, Senhor, porque ela é iminente, ela está chegando, Senhor.
Nós já estamos vivendo nos tempos proféticos, Deus. Nós já estamos vivendo, Senhor, o período da noite, das densas trevas sobre o mundo, Senhor. Em nome de Jesus. E que nós venhamos vigiar, Senhor, como as virgens sábias, Senhor, que elas até dormiram, Pai, mas elas tinham óleo, elas tinham azeite, Senhor, para esperar a tua vinda, Pai. Senhor, eu te peço a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas famílias. Nos guarda essa semana, Senhor. Nos dá uma semana de bênção, debaixo da tua graça, debaixo das tuas misericórdias. Abençoa cada um, pai de família, abençoa cada pessoa, Senhor, que está escutando essa mensagem. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te agradeço. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada.